pertencem à igreja, mas não são crentes verdadeiros, servos verdadeiros, eles sofrerão até perecer, certo? Deus enche seu povo de poder, né, para testemunhar. Então o poder das duas testemunhas, conforme Jesus enviou também, né, Lucas 10, 1 lá, de 2 a 2, né, que quebrantados, essas testemunhas dependem só de Deus. Eu tive essa experiência quando Deus me mandou para a Bahia e me mandou para a Zona Leste, onde eu passei mais de 10 anos. Mas na Bahia foi daqui de São Paulo até a Bahia, foi maravilhoso. Primeiro que eu não tinha como chegar na Bahia e precisava ir, né? Cheguei na Bahia, sabe? Não paguei passagem nem de ida, nem de volta. E não se preocupem, igreja nenhuma me custeou. Mas cheguei lá, tá? Lá eu pude pregar tranquilamente. Fiquei 20 dias na casa de espíritas. Eu preguei o evangelho ali até perto da minha saída com um zíper na boca. Foi o testemunho que eu dei e provei muita coisa que Deus fala. E fazendo isso lá, pregando o evangelho com caráter, com atitude, com ação, eu ouvi um dia do quarto, eles acharam que eu estava dormindo e eles disseram assim: esse é crente. Para mim foi bom ouvir isso, não por orgulho, mas por saber que eu estava agindo de uma maneira correta diante do Deus que eu sirvo. Apocalipse 11, 3. Darei autoridade a minhas duas testemunhas e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Bom, o poder do Espírito, né, que incendeia o coração e faz brilhar o testemunho da igreja, vem de Deus. Tem que vir de Deus. Você vai ler lá, quando você puder, dá uma lida lá vocês, em Zacarias 4. É lindo esse texto. Deus não deixará que sua igreja seja exterminada. O mundo batalhará contra ela. À medida que o fim se aproxima, o anticristão, a besta que vem do abismo, fará de tudo para destruir os crentes e a igreja enquanto instituição missionária. Sobrarão poucos cristãos sobre a terra. Tá? Lucas 18, 8, você verá isso lá também. O mundo vai humilhar a igreja e eles celebrarão a sua aparente ruína. Mas será por pouquinho tempo. O Senhor logo vai pegar essa mesa. Lembra lá dos cambistas lá no templo? Ele vai pegar as mesas e virar tudo isso. Vai pegar esse jogo e botar tudo por terra. Né? Então, a história, mais uma vez, voltará ao favor de Deus e do seu povo. Então é assim, o fim vem. Então foi dada uma cana semelhante a uma vara aí, né, para se medir. Os capítulos 11 a 14 deste livro, de Apocalipse, marca a última metade da semana profética de Daniel, tá bom? É a última semana. Bem como apresenta vários personagens que estarão aí envolvidos, desempenhando papel na história humana. E foi-me dada, aí 11:1, né, uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. 3 coisas: o templo, o altar e quem nele adora. Tá? Nesses capítulos tem 7 agentes principais. Pessoal, desculpa, é que minha pressão tá ruim desde ontem, eu tô bebendo muita água. Tá até meio difícil de dar aula hoje. Ontem eu nem saí de casa. Tá? Me desculpem aí qualquer coisa se eu tiver meio apagadão aí. Espero que não esteja. Tá? Então, ó, Apocalipse 12:1, a mulher. Apocalipse 12, versículos seguintes, o dragão. Apocalipse 12:5, o menino. Miguel, o arcanjo, em 12:7. A descendência da mulher, em 12:17. A besta do mar, em 13:1. E se incluirmos
essas duas testemunhas, então haverá um total de 9 agentes principais aí. Tá? Necessariamente, 3 coisas devem ser medidas: o templo, o altar e os que nele adoram. Em Ezequiel, capítulos 40 e 47, a gente encontra algo semelhante, onde se descreve aí a medição cuidadosa do templo em todas as suas dimensões. A tarefa realizada por um mensageiro celeste foi feita com um cordel de linho e uma cana de medir. Em Ezequiel 43, cena similar também acontece em Jeremias 31, 39. Essa medição nessas passagens é uma providência preparatória para a restauração e reconstrução do templo. Inclusive, já começou uma reconstrução lá. O pessoal está começando a reconstruir lá em Israel já. Olha que maravilha! Que maravilha! Já começou. Isso é muito bom. Pode falar, presbítero. Desconectar aqui, peraí. Tá bom. Não, você acompanha, né, o Aline, Israel com Aline. Israel com Aline. Eu já vi o vídeo dela em que ela mostra os trajes do terceiro templo que será construído, tá lá guardadinho. Não, ainda não vi, não. Então você procura lá. É assim, presbítero, é que eu não tô, como eu estou estudando, eu não estou tendo tempo mais de acompanhá-la. Então, mas aí serve para agregar ao seu estudo em cima do que você estava falando aí mesmo aí, ó. Você acabou de dizer sobre já estão construindo o terceiro templo, tal. Esse vídeo que ela postou, acho que faz um ano, um pouco mais ou um pouco menos de um ano. Ela foi lá no Museu do Templo, que chama assim, no canal da Aline, Israel com a Aline, aí coloca Museu do Terceiro Templo. Ela vai mostrar lá. Olha, pastor e Elaine. Todos os trajes para o terceiro templo está lá guardado. A vestimenta do sumo sacerdote, ela está não sei quantos milhões de reais. Assim, no ocidente, porque, sabe, os efódios, as pedras e tal. Nossa, ela disse que um valor inestimável. Foi calcular para valor. Você sabe que tudo tem um porquê, né? O porquê do linho, o porquê do éfode, o porquê do o peitoral, as pedras. Tudo ali tem um porquê. É que não dá para colocar tudo aqui, senão fica uma coisa desproporcional. Então, e aí ela fala que tudo já está pronto. Só falta agora a construção do templo. Do templo. Mas veja só o maravilhoso. Ela fala assim que a única coisa que ainda não fizeram, porque estão esperando não sei o que, ela fala lá, sabe o que é? A única coisa que falta para ser construído a arca. Olha só, que mistério. Sabe que é um problema. Tá, ela falou que a única coisa que ainda não construíram, e não está lá no museu, é a Arca da Aliança. Ela falou por que eu acho, não me lembro. Mas é maravilhoso. Se eu assistindo o vídeo, você vai agregar muito a esse estudo. Né? É maravilhoso mesmo. E quando eu vi esse vídeo e quando ela falou que só falta a arca, eu falei, porque quando pensaram em construir a arca, Jesus já tinha voltado já. Essa arca aparece em Apocalipse. Ela aparece em Apocalipse. Maravilhoso. Bom, com relação à medição aí, a medição em 2 Reis 21:13, Isaías 34:11, Amós 7:7, 9 também, Lamentações 2:8, a palavra medição ela tem um sentido de destruição. Em Ezequiel 40, 41, 44 e Zacarias 2, encontramos aí uma medição completa do tempo e de seus cortes, né? Nessas passagens, medição tem o sentido de, que você acabou de falar, reconstrução. Ó,
Isso aí já estava lá em Zacarias. No presente capítulo, a destruição se destina apenas aos que estão no átrio, que está fora do templo e não dentro do templo. Tá certo? O altar. No Apocalipse, o altar celestial é mencionado nas seguintes passagens. 6:9, Apocalipse. 6:9, 8:3, 9:13, 11:1, 14:18 e 16:7. Em 11:1, o altar deve ser o do sacrifício que ficava no pátio dos sacerdotes. No Apocalipse, ao aludir este templo, aparece um único altar, em lugar dos dois altares do templo antigo, né? Na terra, e que incorporava lá as funções do altar do sacrifício de cobre, que ficava fora do santuário, e as funções do altar do incenso, perante o véu do Santo dos Santos, pelo lado desse véu aí. O altar do presente texto pode ser literalmente aquele do templo reedificado, porquanto não está aqui uma cena celestial, mas sim uma cena terrestre. Os que neles adoram. A medição nessa terceira colocação visa a proteção física e espiritual dos fiéis durante o tempo sombrio da grande tribulação. Embora os escolhidos judeus nesse tempo do fim tenham que sofrer, suas almas não sofrerão qualquer dano. E no que diz respeito aos 144.000, será também preservada sua integridade física naqueles terríveis dias para os habitantes da terra. Predições aí contemporâneas indicam que por esse tempo aí o templo terá sido reconstruído em Jerusalém, o qual tornar-se-á mais uma vez o centro de adoração judaica. Irmãos, hoje existe mais judeus convertidos que na época de Jesus Cristo, tá? Já ultrapassa aí a casa de 1 milhão de judeus convertidos a Cristo. E isto é simplesmente maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então, essa medição significa que Deus terá novamente um remanescente para si, e a esses escolhidos será dada proteção divina de natureza espiritual e física. Mas o que simboliza essa medição do santuário? Essa medição significa apartar o povo de Deus do povo profano, para estar completamente seguro e protegido de todo dano. Né? Medida imunidade contra danos. O Novo Testamento ele ensina que o santuário de Deus é a igreja e não um prédio. Deus mora na igreja por meio do seu Espírito. Portanto, a igreja é seu santuário. O santuário, o que ele representa? As pessoas que oferecem o incenso da oração, ou seja, um símbolo de todos os cristãos, né? Os verdadeiros. O santuário se refere aos fiéis, enquanto os que estão no átrio exterior não recebem proteção. Tanto o santuário como o átrio exterior se refere a pessoas e não a edifício físico. Todos os salvos são contados, selados e protegidos. Tanto esse contar como o selar e meditar são figuras de proteção da igreja. Tá certo? 11:2 de Apocalipse. Mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Os mesmos 1.260 dias aí do versículo 3. Esses números vêm das 70 semanas lá de Daniel e dos 3 anos e meio de Daniel. É o tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor, que marcada aí por grande tribulação e perseguição à igreja, né? Os crentes verdadeiros serão perseguidos, não perecem. Já os falsos crentes serão perseguidos, enganados, depois perecerão ao longo desta era evangélica aí, né? Assim como todos os gentios pisaram lá Jerusalém no ano 70, né? A igreja será pisada e os falsos crentes serão conduzidos à destruição final. Tá certo? Lucas 12, 4 e 5 diz assim, vou ler aqui. Meus amigos, não tenham medo daqueles que matam um corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu lhes direi a quem devem temer. Temam a Deus
que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Eu não quero entrar em detalhe aqui, mas eu acho Jesus assim uma personalidade simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. O 5 diz assim: mas eu lhes direi a quem devem temer. Aí ele fala o que logo em seguida? Temam a quem? A Deus. Que esse quem? Deus, o Eterno, ele tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esse vocês devem temer. Então Deus cerca lá seu povo para o proteger. Deus enche seu povo de poder para testemunhar. O poder de duas testemunhas, né? Que nem nós vimos lá em Lucas. Não vimos, né? Mas você pode encontrar lá quando ele enviou de 2 em 2 lá, né? E ele vai dar aí essa autoridade às duas testemunhas que se vestirão de saco. Esse pano de saco era usado diretamente sobre a pele para dar desconforto, pois ele simbolizava o descontentamento da forma como as coisas se encontravam. A vestimenta de silício tipifica a natureza sombria da mensagem dessas duas testemunhas. Tá? E essa vestimenta também, eles usavam muito assim em termos de aflição, né? Quando se estavam aflitos. Né? Essas duas testemunhas são as duas oliveiras, os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. O poder da palavra de Deus ao condenar ou salvar o pecador para quem os crentes pregam. O poder dessa palavra, irmão, ele é arrebatador. Não é que quando você prega, você está levando alguém para o céu ou para o inferno. Mas a palavra que você prega, ela tem esse poder. Ela vai até o indivíduo e ela vai fazer duas coisas. Se a pessoa aceita, salvo. Se a pessoa rejeita, perdição. É assim que funciona com o poder dessa palavra, né? 5 e 6, se alguém tentar lhe fazer mal, da boca vai sair fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo da profecia. É muito interessante aqui, parece muito lá com Elias, né? Não, com Elias, foi com Elias? Foi com Elias, né? Que foi lá os 50, né? Depois mais 50, até que um foi humildemente. Foi 100. Foi Eliseu, o homem de Deus, desce o rei. Eliseu, se sou o homem de Deus, obrigado, presbítero. Se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti. E os teus 50, né? E os teus 50. Olha só. Olha só. São pessoas, às vezes eu fico olhando para mim, que falo que sou crente, que tenho o poder de Deus, né? Vivo lá na igreja e oro e prego, aí olho para esses cidadão que não tinha nem onde ficar direito, vivia pelos montes, dentro de caverna. Não tem nem, acho que nem um quinto, um sexto do que eles tinham, né? E a gente se gaba como se fosse, mas a diferença está em se separar para Deus. Em se separar. Entendeu? A palavra de Deus, ela não foi feita simplesmente para ser estudada, para ser lida, ou até mesmo para ser simplesmente meditada. Ela foi feita para ser ouvida. Porque Deus diz assim, ele não me mandou simplesmente meditar, nem simplesmente estudar. Ele diz, ouça o que o Espírito de Deus tem a dizer. Ouça. Quem tem o Espírito, ouça. Né? Porque essa palavra ela tem um poder para transformar água em sangue, para ferir a terra com pragas, quantas vezes eles desejarem. A palavra que está sobre eles, esse poder que Deus concedeu para essas duas testemunhas, nem isso, nem tudo que eles operarem, as pessoas crerão. Mesmo Deus nos enchendo de poder para testemunhar, o mundo ainda vai batalhar contra nós. Gente, você pode ser usado
para ajudar qualquer ser humano. Essa pessoa, do nada, pode chegar e se voltar contra você. Isso já deve ter acontecido com vocês. Porque comigo já aconteceu tanto que eu não estou nem aqui. Eu costumo dizer assim, deixa o diabo usar eles. Porque eu me sinto confortável. Porque eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a orar para abençoar. Então, a única maneira, Paulo fez uma coisa que muita gente, até uns incrédulos aí na internet, quando vê, olha só o crente que mandou, entregou a pessoa a Satanás. Mas a pessoa é tão medíocre, que leu um versículozinho isolado. Porque Paulo queria que aquela pessoa fosse provada para chegar ao arrependimento, para voltar a ser salva. Gente, Paulo não são os pastores de hoje que as ovelhas desviam e não vão atrás, não. Paulo era um tipo de homem que ia atrás. Né? No meu tempo, nem todos, é claro, mas a maioria da igreja, a maioria dos pastores tinham preocupação quando a ovelha, quando ela passava 3 dias sem ir. O que eu corria atrás lá na Zona Leste, quando eu tinha fôlego para isso, o que eu corria atrás de desviado, eu quero desviado, ontem desviado, vamos fazer, fala com eles, vê se quer culto, vamos lá, eu tô lá, eu saía da igreja e ainda fazia mais 2, 3 cultos em lares, de desviados, tá? Eu fazia. Não é porque lá atrás eu não tive pastores que fizeram comigo, não é porque eu não tive pessoas que não me ajudaram nessa parte espiritual, que não me ensinaram, não é por causa disso que eu não faria, é por causa disso que eu faço. É por causa disso que eu vou atrás, é por causa disso que eu tenho paciência para sentar e ouvir, para tentar ajudar. Sabe? Exatamente por causa disso. É por causa da palavra. É a palavra que me direciona a isso. Porque hoje, nesse século XXI, está difícil. Os pastores se tornou a maioria o quê? Profissão. Não é isso? Pastores, presbíteros, missionários se tornaram profissão. Eu conheci missionário que saía dos lugares deles, viam para São Paulo, iam até uma igreja, não era para pregar não. Olha, eu sou missionário, vim lá do não sei do que e pedi oferta. E sabe o que as igrejas faziam? Colocavam o cidadão lá atrás, aí recolhia a oferta. Nem sabiam o que era. Tinha uma carteirinha, vinha, não pregava. Então, infelizmente, é esse tipo de evangelho que estamos vivendo, né? Infelizmente. Então, à medida que o fim está se aproximando, quando a tarefa da igreja estiver praticamente acabada, o mundo anticristão vem com tudo. Vem com tudo. Vai sobrar pouquíssimo crente na terra. Pouquíssimo. Tá certo? Eles vão celebrar aí a nossa aparente ruína. E não adianta a gente reclamar, não. Pode falar, Elaine. Que nem hoje eu estive na casa da minha irmã, ela falou para mim que foi atrás de uma pregadora, para pregar na igreja dela, a pregadora cobrou R$150. Aí eu fiquei pensando para mim, isso é um absurdo. Para que a pessoa cobrar R$150 para levar a palavra do Senhor? Mas eu pensei também, por que esses povos ficam atrás de pessoas para pregar? Por que eles mesmo não pregam? Então, assim, o evangelho hoje em dia, irmão, você será com você, viu? É uma vergonha. É uma vergonha. As pessoas saem cobrando para levar a palavra. Tudo bem, se a pessoa vem lá do São Miguel, no modo de dizer, eu vou pregar na igreja, que eu congrego lá de São Miguel, a pessoa está desempregada, tudo bem, você vai ter um bom senso de ajudar, pelo menos no transporte, certo? Mas isso daí já é usado o quê? Da reserva até da igreja, né, irmão? Né? Só que a pessoa falar que vai cobrar R$150 para levar a palavra, e ainda minha irmã mostrou os vídeos aí do marido da mulher pregando, isso para mim não significa nada, nada. E a palavra do Senhor, Deus jamais se agrada desse tipo de situação, cobrar a palavra, para levar a palavra. Vê se as pessoas ficam
capacidade dela ainda de levar a palavra. Precisa trazer as pessoas? Não é necessário, mas enfim, né? Oremos. Minha irmã Elaine, se você acha que 150 foi muito, esquece. Eles estão cobrando 20, 40, 60 mil. Hotel tem que ser acima de 3 estrelas. Carro bom para levar e trazer. Ô, você tá atrasada. 150 ela só cobrou a passagem. Fala, presbítero. Tá vendo? Até o senhor tirou as palavras da minha boca. Porque essa irmãzinha aí, que você e a sua irmã foi atrás, pelo jeito é uma pessoa que deve estar começando agora. Né? Aí vai para as igrejas, aí começa a gritar, profetizar e balá, e é bala para cá, bala para lá. Só que aí tá. Porque existem pessoas. Sim. Não, por que existem pessoas como essa irmã? Porque tem pessoas como a sua irmã que vai atrás dessas pessoas. E isso, na minha visão, é desmerecer os profetas da casa. Né? Para os profetas